Bom, pessoal, então como ninguém tem nada de gravação, tá? Nós vamos gravar nossa aula de hoje para depois disponibilizar para que vocês possam rever, estudar a hora que vocês quiserem. E até mesmo para as pessoas que não vieram à aula que possam assistir, ok? Bom, então é o seguinte, né? Só falar um pouco sobre o que eu já falei lá no Google Classroom, né? A gente tem uma atividade lá, um questionário que eu acabei de colocar para vocês, e no final da aula eu vou explicar como é que vai funcionar esse questionário, tá? Primeiramente a gente vai dar a aula aí normal, e depois eu vou explicar lá para vocês como é que vai ser esse questionário, tá certo? Na aula passada, né, a gente viu algumas medidas que são chamadas de medidas de dispersão, né? A gente viu variância, desvio médio absoluto, variância e desvio padrão, né? Além de também estudarmos média, moda e mediana para dados agrupados. É o que geralmente a gente vai estudar, tá? Todas essas medidas de resumo e medidas de dispersão para dados que são chamados de dados agrupados, tá? Quando a gente vai fazer aquela tabela de distribuição de frequência, ok? Bom, a gente vai fazer alguns exercícios aqui, tá? Ou vai fazer um exercício, no caso, que a gente já iniciou a fazer ele, né? Vocês lembram bem, eu deixei uma lista para vocês de exercício para que vocês possam fazer esses exercícios, né? E aí eu deixei 4 questões lá naquela lista de exercícios, para vocês construírem a tabela de distribuição de frequência e resolver algumas outras coisas que pedem lá, tá? E aí a gente vai fazer agora, tá? Uma dessas questões, que é a primeira questão daquela lista, tá? Se alguém já fez aquela questão, né? Quando a gente iniciou resolvendo aqui, ó, parte dela, né? Aqui no Excel, tá? Então, quem puder, pegue aí ela, tá? A primeira questão da lista que tiver também, para a gente resolver junto, tá certo? Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa para falar antes de iniciar a aula? Não? Deixa eu pegar aqui aquela lista de exercícios. Para abrir aqui também. Bom, então vamos lá. No exercício, né, naquela lista de exercício, que aqui está o enunciado, ó, que eu vou ler para vocês, né? A primeira questão, a gente já iniciou ela, a gente já fez a distribuição de frequência, né? A letra A, que pedia para construir a tabela de distribuição de frequência, simples, relativa, acumulada e percentual, com 5 classes, né? Para essas duas amostras aqui acima, tá? E a gente já fez a tabela de distribuição de frequência, né? Que esse problema aqui era um problema de um banco, né? De investimentos, que esse processo de aprovação, né, consiste na subscrição, que inclui a revisão da proposta, verificação das informações médicas, possíveis pedidos adicionais de informações médicas ao exame e o estágio de compilação da apólice, durante a qual as páginas da apólice são geradas e enviadas para o banco para a entrega, né? A capacidade de entregar ao cliente em tempo hábil as apólices aprovadas, ela é crítica para o banco no que se diz respeito à eficácia desse serviço, ou seja, essas apólices que são aprovadas, né, ele tem um tempo de processamento muito crítico, né, para ser entregue novamente para os clientes, tá? Então, durante o período de um mês, foram selecionados 27 dessas apólices aprovadas, né, 27 amostras de 27 aleatórias, tá, essa amostra. 27 apólices aprovadas, e foram registrados os seguintes dados sobre o tempo de processamento. Então, 73 dias, demorou 19, 16, enfim, está aqui o tempo de processamento dessas 27 apólices aprovadas nesse determinado mês, tá? A letra A era para construir uma tabela de distribuição de frequência. Para isso, a gente colocou esses dados aqui em rol, né? Está aqui o rol dele, tá? Calculou a amplitude total, a amplitude da classe, o número de classes, né, que é 5, e a amplitude de cada classe. A partir daí, a gente calculou os intervalos de cada classe, né, contou qual a frequência de cada classe, aí descobriu, né, fizemos também a frequência, né,
relativa, né, simples relativa, a frequência acumulada e a frequência acumulada relativa, né? Beleza. Aí, se você voltar lá para a lista de exercício, ele pede para na letra B construir um histograma, né? Então, a gente já viu como constrói um histograma, também em uma das nossas aulas, aí você vai lá e vai construir aí esse histograma, tá? A letra C, ele pede para calcular a média, a mediana e a moda a partir dessas informações da tabela, tá? A média, mediana e moda. Média, moda e mediana a partir da tabela. Então, a tabela está aqui, ok? E aí, vamos lá, ó, vamos relembrar aqui, ó, né? Na aula passada, a gente viu que a média, né? Eu vou colocar aqui, ó, não tem o x barra, tá? Para a gente representar a média, então eu vou colocar só esse x aí, tá? A média para dados agrupados, né? Eu vou chamar de x, tá? Ao invés de x barra. Alguém lembra da fórmula como era? Alguém tá aí? Tá, professor. Tu lembra, de Carla, como é que faz? Você anotou aí a aula passada? É a fórmula para calcular. A média para dados agrupados. Vou lhe ajudar. Tá? Eu anotei Vai. É o somatório, né? Isso. Somatório de 1 Dividido. até n, né? O xi vezes o fi dividido tudo por n, né? Vou botar aqui, dividido por n, que é o número de observações. Não era isso? Não era assim? Professor, não sei mais em que forma o senhor tá não aqui. Me perdi agora. Entendeu? A fórmula da média para dados agrupados. Foi na aula passada, tá? A última aula aí, dia 17, né? Foi, só que no caso eu acho que eu anotei errado, eu anotei diferente. Tu anotou como? Eu anotei o limite inferior da classe mediana, mais, aí abre parênteses, m dividido por 2, Aí a menos... moda, não? A mediana, não? É a mediana essa. E não é a mediana que o senhor está pedindo? Não, eu quero a média. Ah, então a média eu não anotei, não. Bom, a média é esse somatório, tá? Somatório do xi fi sobre n, tá? Ou dividido por n, pelo número de observações. Essa Ok? daí é A média. a média. Então, Média. vou anotar agora. Tá certo? Deixa eu até pegar aqui, ó. Eu vou pegar aqui da onde foi que eu mostrei para vocês. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Rapidinho. A média para dados agrupados. Média aritmética. Tá? Bom, a média aritmética aqui, ó. Ok? Mas sendo que aqui é para dados não agrupados, tá? Aí na aula passada a gente falou que para dados agrupados multiplica pelo FI aqui, ó. Porque aqui a gente tem todos os valores aqui, ó, sem estar agrupado. Então, para sem estar agrupado é dessa forma. Quando está agrupado, a gente multiplica aqui esse somatório por FI, tá? Mostrei isso aí lá na aula para vocês, quando a gente apresentou isso daqui. Para dados agrupados, multiplica isso daqui por FI, tá? Quem tiver com dúvida é só dar uma olhadinha na aula, tá? Que está gravada. Já está disponível também lá no Google Classroom, coloquei para vocês. Então, era essa fórmula aqui, tá? Ó, 1 sobre n vezes o somatório de xi fi, porque é para dados agrupados. Então, como eu não tenho como escrever essa fórmula aqui, tá? Eu coloquei ela desse jeito aqui, ó. Somatório do xi fi dividido por n, tá? Primeiro a gente tem que saber quem é esse xi, né? Xi, eu vou colocar aqui, ó. Aí a gente vai começar agora a adicionar colunas aqui na nossa tabela, distribuição de frequência, tá? Que vai nos ajudar muito, ó. Xi, e eu vou colocar outra coluna aqui, ó, que é o xi vezes o fi, tá?
tá? Vamos para o XI. O XI, ele é o ponto médio de cada classe, né? Aqui está a classe, ó. A classe vai do 16 até o 31.2. Qual é o ponto médio dessa classe? Vai ser exatamente aqui, ó, a metade. E como é que eu faço para calcular esse ponto médio? Esse ponto médio aqui vai ser igual, tá? O limite inferior da classe, que está aqui, ó, 16, mais o limite superior da classe, né? Aí vou botar entre parênteses aqui, ó, porque tem que ser essa soma dos dois dividido por 2. Dividido por 2, tá? Limite inferior mais o limite superior dividido por 2. Aí eu vou ter, ó, o ponto médio da classe. Tá certo? Uma outra forma de se calcular isso, ó, é só você pegar a amplitude da classe, tá aqui a classe, ó. A amplitude da classe é 15.2. Pega a amplitude e divide por 2. Se você dividir esse valor aqui por 2, vai dar quanto? 7.6, não é isso? 7.6. Aí você vai adicionar ao limite inferior dessa classe aqui, ó, 16 mais 7.6, que é a metade da amplitude, vai dar o ponto médio, tá? O ponto médio dessa classe, tá? O ponto médio de cada classe. Ok? Deu para compreender aí, pessoal? Vamos lá, vamos feedback aí. Eu quero perguntando e vocês me avisando para saber se vocês estão entendendo. Tá não entendendo não, é de Carla? É de Carla? Tu falou, agora vai ter que dizer aí alto. O que foi que tu disse? Não, eu tô dizendo, professor, eu entendi pela primeira forma que foi a que a gente usou semana passada, né? Que é o limite inferior mais o limite superior dividido por 2. Esse é o XI. Certo. Isso. Tá. Pronto. Que é esse que foi desse valor, limite inferior mais o limite superior dividido por 2, que dá 23,6, tá? Esse é o XI. Bom, aqui no Excel a gente sabe que a gente não precisa ficar fazendo essa fórmula aqui em todo, né? Só pegar aqui, ó, esse xzinho aqui, ó, quando ficar esse xzinho aqui, ó, eu arrasto e aí já está calculado todos os pontos médios, ok? Então a gente já viu isso aí, uma aula sobre isso daí, ó. Limite inferior, limite superior dividido por 2. Mesma coisa aqui, limite inferior, limite superior dividido por 2. Então já calculamos os pontos médios, que são esses xi, né? Para calcular a média, ó, eu preciso do xi vezes fi. Xi vezes fi. Então aqui eu vou colocar, ó, igual a xi. Quem é o xi? É esse valor aqui, ó. Vezes, asterisco, o fi. Aqui está o fi, ó. E dou Enter. 306,8, tá? Bom, como eu quero repetir essa fórmula para todos esses aqui embaixo, ó, eu vou arrastar aqui, ó. Arrastei. Então, calculou todos os FI, XI. FI, XI, tá? FI, XI. E FI, XI. Ok? Para todos esses, tá? E aí agora, ó, eu preciso do somatório desses FI, XI. O somatório está aqui, ó. Basta eu colocar aqui, igual, soma. Somar quem? Esse intervalo aqui, ó. Todos esses valores aqui, tá? No Excel a soma é dessa forma, tá? Fecho o parênteses e dou Enter. E tá aqui o somatório, ó. 1199,6. Foi? Oi, Jonathan. Não, professor, desculpa, é porque meu filho puxou a tomada e eu acabo desligando. Eu voltei agora. Tá certo. Sem problema. Bom, e agora vamos para cá, ó, para a fórmula da média, né? Que a gente quer calcular a média. Então aqui eu vou colocar, ó, a média, né? Que é esse x aqui, ó. Ela vai ser igual a quem? Ao somatório do x e fi. Eu somar todos esse fi e xi, que tá aqui o somatório, ó. É esse valor aqui, 1199. Então eu vou clicar aqui nele, ó. Dividido por quem? Por n, que é o número de observações, tá? Então tá aqui o número de observações, ó. Cliquei aqui também, ó. E dou Enter. Então, a média, ó, 44,42, né?
Se eu diminuir aqui o número de casa decimal, no arredondamento vai ficar 44,43 dias, neste caso, tá? Porque a média, ela vai à mesma unidade do que se pede, ok? Deu para entender aí, sim? Tá dando para entender? Espero que sim, tá? Agora vamos para a moda. A moda, né, para dados agrupados, ela vai ser dada por que fórmula? É de Carla. Você que está com as suas anotações aí. Vamos ver como é que dada a moda. Aí, professor. A moda, pelo que eu anotei, foi a moda é igual ao limite inferior mais o limite superior dividido por 2. Tá errado? Também? Tá certo, mas a gente tem que escolher sobre qual classe, né? É a classe que tiver a maior frequência, ok? Aí eu anotei. Calcular o peso usando como referência a classe mais frequente. Isso. Qual é a classe mais frequência aqui? Primeira, segunda, terceira, ou quarta ou quinta? E aí, pessoal, a frequência está aqui, ó. Quem é que tem a maior frequência? Aqui, não é a primeira classe, ó. Tem 13 na primeira classe, tá? Olha, presta atenção. Esse XI, que é o X médio, é como se fosse todos esses 13, a gente tivesse ele com esse valor, tá? O valor médio da classe, 23,3, 23,6, tá? Então, tem 13 apólices que gastaram esse mesmo valor, esse mesmo tempo, 23,6 dias, tá? Porque a gente vai considerar que todos os da primeira classe gastaram 26,3. Todos da segunda classe, 38,8. Todos da terceira classe, 54 e assim por diante, tá certo? Então, a classe que é mais frequente é essa classe, é a classe que tem 13, a referência 13. Então, a gente vai pegar, ó, o limite inferior mais o limite superior e dividir por 2. Ou seja, isso daí é exatamente o ponto médio, tá? É esse XI, tá? Então, a moda vai ser, ó, igual ao limite inferior da classe mais o limite superior, né? Vou abrir parênteses, fechar parênteses e dividir por 2, tá certo? Opa, errei aqui a forma. Dividir por 2. E vai dar justamente o ponto médio da classe, ó. 23,6. Tá certo? Dias também. Dias também. Tá? Então, só vou colocar aqui, ó. Vai ser o limite. Eu vou colocar assim: limite inferior mais. Aliás, um L minúsculo, L maiúsculo, dividido por 2. Dividido por 2. Da classe modal, tá? Aqui você vai pegar a classe mais frequente. Classe mais frequente. Pronto, da classe mais frequente. Tá? E agora a gente vai para a mediana, né? Mediana. Aí a mediana é aquela fórmula que tu começou falando no começo, não é isso, Ed Carla? Mas para isso a gente tem que escolher uma classe da mediana. E como é que a gente escolhe a classe da mediana? Hein? Dan. A classe da mediana, né? A gente vai... Clica aí de novo. Oi, né? Cri de novo. Clica aí de novo, professor. Vou explicar. A gente tem que escolher... Primeiro a gente tem que escolher a classe mediana. Como é que a gente escolhe a classe mediana? A gente vai pegar esse valor aqui, ó, que é o número de observações. Na verdade, ó, eu só vou explicar primeiro o que é a mediana. A mediana é aquele número que divide a tua amostra em 50% para um lado e 50% para o outro. Tá certo? Então, a mediana, ela divide a tua amostra em 50% para um lado e 50% para o outro. Se você tiver 5 observações,
essa observação do meio, ela vai dividir a tua amostra em 2 para um lado e 2 para o outro. Então, a observação do meio, ela vai ser a mediana, tá? E aí você vai agora olhar para, né, para essa classe aí, ó. Você tem quantos elementos? Tem 27, não é? 27 observações. E para você saber isso, é dividido por 2. Então, 27 dividido por 2 vai dar 13,5, né? Ou seja, sempre que der um número quebrado, você vai pegar para cima. 13,5, 14. 14. O 14, você olha dentro da frequência acumulada. O 14, a observação 14, ela está em qual das classes? Está na segunda classe, não é? Ó. Então, essa classe aqui é a classe mediana, tá? Então, eu vou até destacar ela, ó. Vou botar aqui de amarelo. Esta classe é a classe mediana. Então, a nossa observação ela vai ser feita em relação a essa classe mediana. Deixa eu perguntar para vocês outra coisa. A observação 17, ela está em qual classe? Na terceira classe? Na terceira, né? Porque, ó, na segunda tem até o 14. Aí na terceira tem a 15, o 16, o 17, o 18 até a 20. Não é? Então, vai estar aqui na terceira classe, tá certo? Ok? Beleza. Okay. Então vamos lá, ó, calcular a mediana, né? Aí a mediana tem uma fórmula para isso, tá? Qual é a fórmula da mediana? A fórmula da mediana é o limite inferior, eu vou chamar essa classe mediana de classe asterisco, tá? Classe asterisco. Então vai ficar, ó, essa classe amarela, que é a classe mediana, vamos chamar de asterisco. Então vai ser L minúsculo da classe asterisco, que é o limite inferior da classe asterisco. Mais, abre parênteses, vai ser o número de observações, que é N dividido por 2. Menos a frequência anterior acumulada, tá? Anterior vai ser a frequência acumulada anterior. Por que anterior? Vai ser a frequência acumulada anterior à classe mediana, tá? Tudo isso daí vezes a amplitude da classe dividido pela frequência da classe, tá? Eu vou colocar aqui FI, ou frequência da classe mediana, frequência da classe asterisco, ok? Essa daí é a fórmula, tá? Como a gente está no Excel, basta clicar, ó. Vou colocar do jeito que está aí, ó. Igual, tá? Quem é o limite da classe asterisco, da classe mediana, limite inferior? Tá aqui, ó. Clico aqui. Mais, vou abrir parênteses. N dividido por 2. Quem é N? N é esse valor aqui, ó, 27. Dividido por 2. Menos a frequência anterior da classe, a frequência anterior acumulada, tá? A frequência acumulada anterior. Aqui está a classe mediana. A frequência acumulada está aqui. A frequência anterior é essa daqui, não é? Ó, anterior acumulada. É essa 13, né? Então tá aqui, ó, cliquei aqui, deu esse K18. Fecho parênteses. Multiplico agora com a amplitude da classe. A amplitude da classe está aqui, ó, é esse valor. 15,2. E vou dividir pela frequência da classe, ó. A frequência da classe está aqui, ó, 1. E dou Enter. 38,8 dias. 38,8 dias. Tá certo? Tranquilo aí, pessoal? Sim? Mais ou menos. Tô mais enrolado do que caracol de quadrilha, viu, professor? É sério, rapaz? Sério, João? Sério, muito sério. É porque
como eu não domino o Excel, isso aí não é culpa sua, não. A culpa é minha, de base, né? Aí é meio complicado os comandos a gente dar aí, tá, sabe? Não, Mas é, mas com relação aos comandos, João, aí tranquilo, tá? Eu queria saber se você está entendendo a matemática por trás disso aí. Quando eu estou pegando aquela célula, você poderia pega o valor, entendeu? Para fazer na calculadora, tá? uhum. Caso a caso. Não precisa ser pelo Excel, não. Eu estou fazendo pelo Excel para dar um. Porque a nossa disciplina é um pouco aplicada também, entendeu? É por isso que eu estou fazendo pelo Excel. Mas o interessante, o importante é você tentar entender as fórmulas. Aquela fórmula ali, pela fórmula, eu consigo fazer. Só colocar na calculadora, jogar na calculadora. É isso que eu estou querendo saber também, entendeu? Fica mais tranquilo, né? Fica mais tranquilo. Se não for direto no Justamente. Excel, entendeu? Mas tá beleza, tá beleza. A gente vai aqui procurando se familiarizar. Tranquilo? Tá ok. Então a fórmula, usando a fórmula, ó, tá aqui. A gente já encontrou aqui quem é, ó. Tá? Ok? Então vamos lá. Vamos seguir aí, tá? O próximo que a gente vai calcular é a variância. Variância que a gente chamou de sigma, tá? Ao quadrado. Como aqui não tem sigma, eu vou chamar de S ao quadrado, tá? Alguém lembra como era a fórmula da variância? Foi na aula passada. E vocês não anotaram nada, rapaz. Era o somatório, tá? De quem? Do módulo dos x menos xi, tá? Esse x aqui é o x maiúsculo, na verdade que era o x barra. O x menos x barra, que é a média, tá? Então aqui eu vou só ajeitar aqui, ó. Vai ficar x barra, que é o x maiúsculo, menos o xi, tá? Fecho aqui, vezes o fi, fecho parênteses, tudo isso dividido por n, tá? Dividido por n. Ok? Então era essa a fórmula aí, tá? Então vamos lá, ó. O que que temos que fazer? Temos que encontrar o xi menos xi, vou colocar aqui, ó. Temos que encontrar quem seria esse, barra, média menos o x do ponto, xi, tá? E aí, ó, vou calcular isso daí. Então, esse valor aqui, primeiro, na primeira classe, vai ser igual a média a... Como aqui está em módulo, tem que colocar o valor absoluto, tá? E aqui no Excel, ó, o absoluto é ABS, absoluto, tá? O valor absoluto, a média está aqui, ó, calculado, ó, média menos o xi está aqui, ó, e dou um Enter. Então, está aqui o xi menos o x barra menos o xi, a média menos o xi, tá? Vou diminuir aqui o número de casas decimais. Ok? Para essa segunda classe, eu poderia só arrastar, tá? Mas não vai dar certo, porque quando eu arrastar aqui, ó, esse valor vai arrastar para baixo, mas eu quero fixar essa média, tá? Então, eu tenho que colocar aqui, ó, um cifrão aqui no i, tá? Aí sim, agora eu posso arrastar. Então, quando eu arrastar agora aqui, ó, depois que eu coloquei o cifrão, aí dá certo. Então, tá calculado aqui, tá? Bom, então eu quero fazer esse somatório desse cara vezes o FI. Então, eu vou colocar aqui, ó, ele vezes o FI, tá? Vezes o FI. E vou calcular essa outra coluna aqui, ó. Então, essa coluna vai ser igual a esse camarada vezes o FI. O FI está aqui, a frequência, ó. E dou Enter. E aqui eu arrasto, tá? Vou arrastar aqui, ó, para baixo. Arrastei tudo. Certo? Deu certo agora, tá? Vou diminuir aqui um pouco de casas decimal, vou deixar duas, ou uma só, sei lá, duas. E agora aqui eu vou fazer somatório disso daqui, tá? Isso aqui vai ser igual, ó, a soma desses caras aqui de cima, ó, de todos esses aqui, ó. E dou Enter.
Então, a soma deu essa, tá? Então, a variância, né? Tá aqui a fórmula da variância, vai ser igual a esse somatório dividido barra N. E N tá aqui, ó, esse 27, tá? Então, deu aí, ó, 20,47 ou 48, 20,48. Beleza? E o próximo seria o desvio padrão, que a gente vai chamar de S, tá? O desvio padrão S, ele é igual a raiz quadrada, raiz do S ao quadrado. Certo? Vai ser a raiz desse número aí de cima. Então, opa. Então, aqui, ó, o desvio padrão S vai ser igual, aí a raiz, ó, raiz, abro parênteses, desse valor aqui de cima. E dou Enter. 4,5 é o desvio padrão. Beleza, gente. Tá muito ruim, hein? É porque vocês estão tão calados, não. Aquela aula que eu fiz do Excel, vocês nem abriram o Excel assim, quem for, nem conseguiu abrir ou não abriram, não. Para ver aí como é que faz isso. Eu abri só uma vez, professor, por falta de tempo. E, na verdade, eu estou perdida aqui porque eu não peguei as fórmulas direito. Entendi. Mas quando tu abriu o Excel Live, Carla, tu conseguiu fazer direitinho ou não? Foi enrolado? Algumas eu consigo fazer, outras não, mas é porque eu também não tenho muita habilidade no Excel, seu básico. Então, aí complica mais ainda. Mas é falta de treino mesmo. Entendi. Entendi. Bom, então, pessoal, para a aula de hoje, tá? Eu ia preparar isso daqui para vocês, ok? Sobre esse exercício aqui, tá? Então, ó, note que as colunas, as tabelas, na verdade, elas não são fechadas, né? A gente não fecha ela aqui no final, justamente porque a gente pode sair adicionando linhas, tá? Ou colunas, na verdade. Aí a gente pode, ó, até fica melhor a gente fazer uma tabela de distribuição de frequência, ó, dessa forma, porque a gente já coloca os valores aqui, tá? Então, tentem fazer assim quando forem fazer na mão também, tá? Ok? E aí, dessa forma aqui que a gente faz isso daí, tá? Tudo, tá? E o que eu tinha trazer para a aula de vocês hoje era isso, tá? E aí eu vou explicar um pouco agora sobre a nossa avaliação, tá? Eu vou fechar aqui para a gravação, tá? Ok?